E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito especial. Estamos recebendo novamente aqui em nosso estúdio a doutora Paloma Val, que é hematologista, que nós estávamos aguardando a sua volta aqui, doutora, demorou. Mas voltamos. Voltou, isso que importa, né, doutora? Pois é. Obrigada pelo seu retorno, obrigada por estar aqui mais uma vez, sempre trazendo informação que tem relevância na vida das pessoas que estão aí diariamente nos assistindo e nós fazendo esse trabalho que é maravilhoso de poder trazer informação com credibilidade, que as pessoas assim realmente têm confiança em ter profissionais como vocês aqui. Muito obrigada. Imagina. Doutora, hoje é um dia especial, dia 9 de fevereiro, que hoje é o dia da conscientização a necessidade das pessoas fazerem a doação de medula óssea, né? Isso. É um dia muito importante, que às vezes as pessoas se fala muito em doação de sangue, e às vezes a pessoa, pela falta de conhecimento de como é o procedimento, para fazer aí esse cadastro, porque é um cadastro, né, doutora? A senhora explica um pouquinho pra gente como é que funciona? Exatamente. Nós temos diversas patologias que precisam da doação da medula óssea, né? Que às vezes o transplante da medula é o único meio de cura. Então, a gente precisa que tenha muita gente cadastrado, porque, como a gente falou da outra vez, a compatibilidade é muito difícil, né? Para cada 100 mil eu vou ter compatível. Então, eu vou ter que avaliar 100 mil medulas para uma ser compatível com aquele paciente. Doutora, eu tinha até esquecido desses dados. E por isso, quanto mais gente se cadastrar, mais chance de eu ter um receptor que tem um doador compatível, né? Doutora, até em caso de família, sim? Às vezes essa compatibilidade não acontece? A compatibilidade mais fácil é de um irmão, de mesma mãe e mesmo pai. Entendi. Né? Mas assim, né, metade é mãe, metade é pai. O irmão pode ser a outra metade, né? Então nem sempre ele vai ser totalmente compatível. E existe uma porcentagem de compatibilidade, doutora, aceitável? Existem os transplantes, o que se solicita para que seja uma melhor resposta é que a medula do doador seja totalmente compatível, né? Totalmente. É avaliado em os genes, lá os locos dos genes, e aí eles pedem que seja 10 em 10 a compatibilidade. Entendi. Mas, às vezes, eu não encontro esse doador e o paciente vai morrer se ele não receber o transplante. Entendi. Então, às vezes, a gente faz de metade do doador, da metade da compatibilidade, né? Por exemplo, uma mãe, é metade dele. Às vezes pode ser criança, às vezes faz com a mãe. Ou o pai, Isso é uma né? medida de urgência, Isso então, é uma medida que, ó, eu tentei, ele já está no limite, eu não consigo mais, eu não tenho mais tempo para esperar Mas isso doador. Seria um caso, assim, de uma prorrogação? Não, às vezes dá certo? Que é assim, quando ele é menos compatível, o risco é maior de incompatibilidade, de reações adversas, né, pós-transplante. Então, o risco tipo é muito maior. a rejeição que falam, né, doutora? Inclusive a rejeição mesmo, né? E tem outras coisas além da rejeição, mas são algumas incompatibilidades, da doença intestinal, doença de pele, um monte de outras coisas. Reações assim mesmo que acontecem? Com incompatibilidades locais, como se fossem assim, entendeu? Aquele local não identificou aquilo como próprio e começa a fazer reação, né? Dá uma diarreia que não consegue parar, dá lesão de pele que destrói a pele. Então, são doenças problemas mais graves também. Entendi, então, doutora. Por isso é melhor sempre a gente ter um que a gente chama de halo idêntico, totalmente idêntico, né? Que a gente tenha totalmente compatível, compatibilidade total. Se eu não conseguir, o paciente precisar, eles vão para outros tipos de medula, de doação de medula, né? Doutora, agora vamos assim naquela questão mesmo da doação em si. Quando fala doação de medula, a pessoa tem aquele medo, nossa, doação de medula já... Mas no caso é um cadastro que você faz através apenas de uma coleta de sangue. Exatamente, porque como eu falei, é muito difícil a compatibilidade. Então, para eu saber se eu tenho um receptor que precisa da sua medula, você tem que se cadastrar no REDOME, que é o Registro de Doador de Medula Óssea. Aqui no Mato Grosso, no Hemocentro que faz esse cadastro. Como é feito? Você preenche uma ficha, você tem que ter entre 15 e agora eles diminuíram a idade, é 35 anos. Então, são pessoas de 15 a 35? De 18, desculpa, de 18 a 35 anos, tem que ser maior de idade, né? Entendi. A 35 anos, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma doença infecciosa, tipo hepatite, essas coisas, né? Sim. Não pode ter. E disponibilidade, né? Aí você faz esse cadastro, preenche, aí
tem que lembrar que se você não foi chamado, mudou de casa, mudou de telefone, você tem que atualizar os dados, Tem que porque falar, se alguém olha, aparecer, mudei, eles vão né? ligar, exatamente. Aí você vai lá, ou então às vezes até por e-mail dá para fazer, atualiza o dado, o meu telefone mudou para tal, para poder te achar, né? E aí tira 5 ml de sangue como se fosse escolher um hemograma. Entendi. Bem Tira, simples. Eles enviam essa amostra para fazer a tipificação do HLA, que é a base para compatibilização. Sim. E aí e fica lá guardado, essa informação fica guardada no redome. E aí sempre que entrar um receptor novo, eles vão fazendo a compatibilização. Achou alguém que é compatível com a sua medula, eles vão ligar. Entendi. E aí eles ligam e, assim, tudo que precisa de custo, de viagem, tudo, o governo então é paga. custeado, É tudo então, pelo você não governo. tem que pagar nada. Entendi. É, porque às vezes dá compatível com alguém que é de que outra não cidade. mora aqui. Primeiro que aqui no Mato Grosso a gente não faz transplante, então sempre você vai ter que sair daqui para fazer essa doação. Aqui não faz, aqui doutora? Ainda não fazemos. Entendi. Podemos, se Deus quiser, começar em logo. Já existe algum né? movimento? Tem um movimento, vamos ver se a gente consegue isso em breve. Mas, a princípio, a gente não tem, então a gente tem que todos os pacientes vão para fora. Doutora, falando dessa questão aí de localização, né? Eu sei que é mundial esse cadastro. A gente tem, porque eu tenho um banco, o Redome é o banco do Brasil. Do e Brasil. aí eu tenho bancos de outros países. Aí existe um Entendi. consórcio que aí alguns países também dividem esse banco que eles têm. Aí a gente faz essa troca de informações. Acontece, doutora, porque às vezes você acha assim, Acontece. nossa, uma pessoa em outro país, é tudo diferente, né? Acontece. A genética, e acontece? Quando eu fiz a minha pós, aí era um banco de sangue de medula, né? Aí várias vezes eles iam buscar a medula em outro país. Aí eles pegam a medula e voltam, né? Tipo, vai pra Holanda, Alemanha, pega e volta. Porque o doador acabou de doar. Então você tem que pegar e você tem o tempo para chegar. Qual que é esse tempo, doutora? Eles falam mais ou menos 72 horas. Para 72 chegar horas. E fazer o transplante e infundir a medula, né? Que aí a infusão da medula é como uma transfusão de sangue, né? Você coloca lá e ela entra. E o paciente está pronto, né? Esperando. E também para a retirada também, você é sedado, tem todo um procedimento. Aí a gente tem 2 formas de doação. E Sim. aí geralmente vai depender da patologia do receptor, né? Ele pode ser por aférese, que é uma máquina. Como doa plaqueta atualmente, Sim. tem a doação por aférese, é uma máquina muito parecida. Geralmente o doador recebeu uma medicação que vai estimular a produção das células-tronco. Aí ele vai passar para a máquina, que é a máquina de aférese. Aí essa máquina vai fazer a filtração dessas células e aí eles vão levar a célula para o receptor. Entendi. Isso pode ser pela máquina, como eu falei, que fica umas 6 horas, ou pode ser pela coleta de medula, como a gente faz a medula óssea diretamente. mesmo. Aí faz a sedação, ele fica sedado, com anestesia Nem geral. viu, né, doutora? É importante Nem falar vê, essas coisas. exatamente. Olha, Aí ele não vai ver nada. Ele vai tirar a medula e a medula vai porque ser... fala, olha, aquela impressão, retirar a medula, a pessoa fica... Não, esse medo impede a pessoa de fazer a doação, fazer né? lá Esse da o máquina cadastro. é muito simples, assim, é igual a mesma agulha de doação. Agulha de doação. Vai ficar lá, vai ficar um tempinho lá, né? Aí é mais ou menos umas 6 horas, vai ficar lá esperando a filtração daquilo. Sim. E a doação pela medula, ele vai para o centro cirúrgico, faz anestesia, então ele não vai ver nada. Aí ele tira a quantidade que precisa, que varia pelo peso do receptor também, guarda a medula, o paciente fica até o outro dia no hospital, o doador fica até o outro dia no hospital para ver se ficou tudo bem, para poder ir embora. Doutora, e no caso, quando acontece esses transplantes, a efetividade, o dar certo, a probabilidade é alta? Tipo assim, nos casos que acontecem, às vezes tem as suas falhas. Às vezes tem, né? Nada é 100%. Mas assim, né? Vamos colocar em porcentagem. Geralmente, quando dá compatibilidade, dá certo. Se foi totalmente compatível, é muito mais fácil que dê certo, né? Sim. Tudo tem seus riscos, lógico, né? cada E aí pessoa depende da doença, né? entendi. Depende da agressividade da doença, depende em que linha de tratamento aquele paciente estava, tudo Depende isso. de muita coisa, né, Muita doutor? coisa para poder difícil falar isso, exatamente, sim. isso dá uma porcentagem. Mas assim, quanto mais compatível a medula recebida pelo receptor, mais fácil e menos risco tem, né? Se tiver mais incompatibilidade, por exemplo, não é totalmente compatível, o risco de ter rejeição, o risco de não dar certo é um pouquinho maior, né? Mas é importante falar que essa atitude salva muitas vidas. Com certeza, e é muito importante, né? Aquilo que a gente falou, provavelmente aquele que chegou naquele momento, ele já passou por muita coisa e ele não respondeu as outras coisas, então ele precisa daquilo para viver.
Ele Então, chega, aí, tipo, é o limite, doutora. às vezes, né, a última chance, dependendo da patologia que tem. Algumas são para segurar a resposta, algumas são para tentar manter com cura, né? Outras são para curar mesmo. Então, a gente precisa esses pacientes precisam dessa medula para viver. Doutora, eu sei que a necessidade do transplante de medula vem por vários motivos. 2 motivos, eu acredito, né? Quando você está fazendo um tratamento de câncer e você precisa de uma intensidade maior e ele destrói a medula. E no caso de leucemia. Porém, existem outras doenças também que necessitam do transplante. Nós podemos falar sobre isso? Sim, Mas vou pedir para a doutora segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo. Mas antes, tem aquela dica para você que tem aquele sonho ou quer fazer o seu investimento em imóvel. Vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje batendo esse papo tão importante, né, doutora? Trazendo essa conscientização, essa solidariedade das pessoas, olharem para o próximo. Vão lá, faça o seu cadastro, é só um exame simples, né, doutora? Tira, quantos ml que a doutora 5 falou? ml. 5 ml de pouquinho. sangue, faz o cadastro e pode salvar muitas vidas. Exatamente. O cadastro é muito importante, como a gente Sim. falou, né? E aí, assim, existem várias patologias. As principais são as doenças oncohematológicas, né? Que são as leucemias, mielomas, Ela linfomas, diz o caso que chega a necessidade de transplante, como nós Exatamente. finalizamos no bloco anterior. Exatamente. Agora, existem aqueles que são doenças benignas, né? Que não são cânceres, mas que são doenças agressivas e que daí a gente também precisa trocar essa medula. Como anemia falciforme, talassemia. Alguns estudos até fazem para algumas doenças reumatológicas muito agressivas. Então, são vários os casos que precisam da medula óssea, né? De alguém que tem uma doação de medula óssea. Por isso é importante fazer esse cadastro, que é muito fácil, doutora. muito rápido e muito simples. E como eu falei no bloco anterior, às vezes para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas acham assim, só quem tem leucemia que precisa de doação. Aí a doutora já falou, nossa, existem doenças que não são oncológicas, são doenças como uma anemia, como a doutora falou, que chega a necessitar de um transplante. E existe também as pessoas que estão em tratamento de câncer, de outros tumores, né? Exatamente. Que também ataca a medula, a pessoa, tipo, inutiliza a medula dela? Como é que acontece Na verdade, esse nem processo? sempre, porque a gente tem os transplantes autólogos, que a própria pessoa, a medula vem da própria pessoa, né? E tem os transplantes halogênicos, que aí é o que precisa do doador, que ele não pode usar a medula dele. Né, porque está comprometida, como é a leucemia, alguns tipos de linfoma. Às vezes o paciente faz uma doação, um transplante autólogo, não funcionou, ele vai precisar de uma outra medula. Ele recebe a dele mesmo para fazer a quimioterapia mais potente, mas não funcionou. Aí eu vou precisar trocar a medula, né? E aí ele precisa de outra medula.
que aí precisa do doador da medula. Doutora, as pessoas confundem, aliás, não tem muito conhecimento, a diferença do oncologista e do hematologista. A senhora podia trazer esse esclarecimento para a gente? O oncologista geralmente trata tumores sólidos, né? Sim. Massas tumorais. Por exemplo, tem uma massa, é um tumor do rim, do fígado, do pulmão. Aí são massas que fazem, né, crescimento de forma exagerada e errada, e aí é o câncer, né? E o hematologista são doenças do sangue. Então, aí, é totalmente ligado ao sangue. É tudo ligado ao sangue. Aí ele trata não só as doenças oncológicas, não só os cânceres do sangue, como também as outras partes, como a anemia, a plaqueta baixa, as partes de os distúrbios de coagulação, né? Tudo isso é o hematologista quem trata. Doutora, a leucemia, ela tipo assim, acomete mais em crianças? Não é que acomete mais em crianças, ela é o tipo mais comum em criança. O tipo mais então, comum. qual que é o câncer mais comum em criança? É a leucemia. A Mas não é que dá mais em criança, até porque a gente tem muitos tipos adultos de leucemia. Que também, num momento da vida, isso não interfere, tipo assim... Não, na verdade... Acontece. A leucemia, ela tem as leucemias agudas, que aí realmente nas crianças é muito comum, é o mais comum, o câncer mais comum na criança é a leucemia aguda, que tem mieloide e linfóide, e tem as leucemias crônicas, que aí só os adultos, a maioria, só não, né? Mas a imensa maioria é só adulto que tem. Então, se for fazer a conta de leucemias, tem mais adulto, né? Porque contando as agudas e crônicas, tem muito mais adulto. Doutora, e na questão da prevenção, é a mesma coisa para todos os cânceres? Existe todos os cânceres, né? Existe algo diferente? O que a gente sabe é que tem algumas coisas que facilitam a maioria dos cânceres, né? Por exemplo, o tabagismo, o uso de álcool, né? Alimentação, né? ser exposto atividade física. Isso é para prevenção, né? Isso é para prevenção. Para ser exposto a, por exemplo, veneno, tudo isso facilita o aparecimento de alguns cânceres, agrotóxico, né? Tudo isso facilita. Fatores externos, fatores externos, Entendi. além de tabagismo, etilismo, essas coisas que facilitam o aparecimento de alguns cânceres. Entendi. E é tudo igual na questão também dos linfomas e da leucemia. Sim, mais ou menos, assim, como a gente fala, é muito difícil falar, foi por causa disso, né? Entendi. E a gente sabe que tendo esses fatores predisponentes, você está mais suscetível, né? Então, aí tem que diminuir a exposição a esse tipo de fator, né? Entendi. Então, você fuma, parar de fumar, né? O tabagismo, ele tá ali, né, doutora? Em praticamente todos os tipos de câncer, né? Então, todos os tipos. Tem que... E hoje ainda temos um agravante, que é a questão do cigarro eletrônico, né, doutora? Eu também não sei nem o que é pior ou melhor, né? É tudo muito ruim, né? Mas é muito importante, sempre quando eu tenho um profissional aqui, eu sempre trago esse assunto em pauta, porque muitos... virou hobby, né, doutora? Sim. Tipo, sim. até pessoas que não eram fumantes, os que eram fumantes estão usando o cigarro eletrônico para tentar sair, deixar né? o cigarro como se fosse algo positivo ou menos maléfico. Uhum. E as pessoas que não fumavam estão fumando o cigarro eletrônico. E nem é legalizado ainda, mas está disseminado, né, doutora? Exatamente, como fosse uma moda, né? Sim, e se fosse bonito isso. E é um fator externo que aumenta demais o risco. Muito a chance, principalmente do câncer de pulmão, né? Então, isso é muito câncer de pulmão que é agressivo, né, doutora? Muito agressivo, né? Então, são modinhas que não deviam pegar. Não né? deviam pegar. Não dá certo. Mas hoje está demais. E olha, eu não deixo passar batido aqui. Exatamente. Quando eu recebo, por exemplo, uma doutora né? Paloma Val, que é hematologista, eu falei, não, eu vou realmente levantar essa questão, porque às vezes as pessoas fazem, doutora, por desconhecimento. Tá todo mundo fazendo? Não deve dar nada. Exatamente, não é verdade? Exatamente. A falta de informação para seguir uma moda que você não sabe nem no que vai gerar, né? No que vai levar. E pode ser uma doença muito grave. Então... Eu acredito que alguns anos para frente nós vamos ter um aumento da incidência desse tipo de doença, com certeza. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de transplante que tem. Os transplantes, como eu falei, eles são autólogos, que quando é a própria pessoa que doa para ela mesma, então ela vai, doa, congela, faz a quimioterapia e recebe dela mesma. E aí eu não preciso de um doador. E são os halogênicos, que é aquele que eu preciso de um doador. Os halogênicos, eu preciso de alguém para me doar a medula que seja o mais compatível possível, né? Então, por isso eu preciso de um cadastro que tenha muita gente para doar. Sim. Nesses halogênicos, como eu falei, a compatibilidade tem que ser a melhor possível. Entendi. Às vezes eu não acho alguém que seja a melhor possível. E aí eu vou diminuindo essa compatibilidade. Então, quanto mais gente tiver,
maior é a chance que aquele receptor vai ter de achar alguém compatível, né? Entendi. Então a gente chama de haploidêntico quando é metade, ou é ele halogênico totalmente compatível quando ele é bem compatível Bem mesmo, bem próximo. igual, totalmente igual, né? Que é o que a gente quer, compatibilidade 10 em 10, todos os locos compatíveis. Então temos que realmente levantar essa bandeira, né? Exatamente. Doutora, agora vamos falar em questão, assim, de números. Como estamos? Falta muita gente fazer esse cadastro? Assim, a gente tem o principal, a base de doação de sangue, que ainda tem muito mais gente que Doação faz. de sangue, ainda tem mais direto está aí falando que está faltando, né? Exatamente, porque assim, a gente tem um cálculo que é mais ou menos a população total, quantas pessoas fazem a doação de sangue. Então, você vê em alguns países de fora, Europa, às vezes 10, 15, 20% da população é doador de sangue. No Brasil, o último cálculo era 3%. 3%. Então, é muito pouca gente. Doutora, esse é o nível de conscientização das pessoas. Exatamente, a gente tem muito pouca gente, às vezes até que conhece, né, que não conhece, que não sabe como fazer, e às vezes, ou ninguém nunca falou sobre isso, então, né? Sim, você vê as campanhas, direto tem campanhas, né? Tem. Mas ainda é pouco. É pouco, às vezes, né, tem aquele medo, eu não sei como Tenho não vou, medo. então, Muita gente tem ninguém medo de fala nada agulha, disso, acha que chega lá é uma exatamente. coisa que, nossa senhora, eu vou sofrer demais. E não é assim, cada vez está mais simples. Né? A certeza. tecnologia, tudo está se modernizando, né, doutora? E é uma picadinha bem de leve, né? Picadinha. Então você tem que pensar no benefício que isso vai fazer para quem Salvar precisa, né? vidas. Uma picadinha que vai durar 15 minutos no máximo, não vai doer, né? Pica, na realidade, a picadinha é só É aquele só pra momento. colocar a agulha, né? E depois tira e acabou. Então é muito rápido e é muito pouco sofrimento para o benefício que isso vai trazer para quem precisa daquilo. E é uma né? vez, né, doutora? Aquele cadastro fica lá. Você só tem que, no caso de mudança mesmo, de uma atualização. Isso, por isso que a gente fala, né? Se for mudar, porque aquele Sim. cadastro tá lá para sempre. Para então, sempre. alguém precisou, vai te ligar naquele cadastro que tá ali. Achei alguém, pode demorar 5 anos para achar alguém que seja compatível com você, mas eles vão ligar naquele número que tá anotado lá, né? Então, por isso tem que atualizar. Doutora, eu tive uma curiosidade. Quando a doutora falou que é dos 18 aos 35, por que 35? Isso foi agora, em 2021, que eles mudaram para diminuir intercorrências, para ficar menos para o doador não ter problemas, né? Para o doador ter mais saúde, né? Preservando quem está doando, para não ter problema para o doador, para ele não ter... às vezes tem uma pressão alta, às vezes tem, né, uma alteração muito leve, mas que pode gerar um problema pela doação, pela medicação, né, que usa. Então, para ter menos risco para o doador, eles fizeram essa alteração para diminuir a idade de doação, né? Ficar mais novos os doadores. Mais novos, né? Nossa, então realmente diminui, né? O tanto de pessoas que poderiam fazer. O espaço fica menor ainda, né, doutora? Exatamente. Então a gente tem que reforçar realmente essa conscientização das pessoas, olharem para as pessoas que estão precisando. Eu acho que é a melhor forma. Acho que é a forma que você se sente mais, né, sim, tocado, se sensibilizar, né, sensibilizado. Se você, né, conhecer alguém, geralmente quem conhece, os principais doadores tem alguém que precisa. Aí, eu quero doar para ele. A gente fala, você pode ser que não seja para ele, mas se você quiser doar, o seu cadastro vai ficar aqui. Então, aí aumenta, vem 10 pessoas que querem doar da família. E nisso, outras pessoas vão se beneficiar, né? Mas geralmente é quando acontece algum caso na família, com alguém por perto, né, doutora? Exatamente, por isso que chegou um que precisa, ele precisa, aplasia de medula, que é uma doença grave, que não é câncer e que precisa também. Aí, por exemplo, sempre tem do paciente que precisa. E o tratamento é só o transplante de medula, né? Principalmente. Entendi. Então, aí chega, eu quero cadastrar. E vem 10, 20 pessoas que querem cadastrar. E a gente explica, não pode ser que não seja para ele, mas se você quiser doar, é muito bem-vindo. E aí, nisso, às vezes, vai aumentando, né, as pessoas. Mas a gente não pode depender só disso, né? Com certeza. A gente tem que as pessoas realizarem a necessidade disso e voluntariamente procurarem a doação. Perfeito. Né? Doutora Paloma Valk, muito obrigada pelo bate-papo, mas olha, eu vou te esperar mais vezes aqui, não vem aqui uma vez por ano não, no nosso programa, porque são informações que realmente têm extrema relevância e nós ficamos muito felizes em tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, doutora. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aqui agora a oportunidade. Pegue o seu celular e aponte a sua câmera
ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Se inscreva e reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.